acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, eu sou Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, e estou aqui com outro cara que conhece da história do Santos, mas muito bem, e principalmente dos ídolos do Santos Futebol Clube, aqueles que foram campeões, os que não foram campeões também, mas que deixaram ali o suor, honraram a camisa do Santos, né? E o Wesley Miranda, que está por aqui, é um prazer enorme ter você por aqui, Wesley. Nosso último contato foi no lançamento do Almanaque dos Craques, lá na Vila Belmiro, né? E depois no Quintal do Espeto também, acho que a gente se encontrou por lá também. Mas é um prazer ter você aqui, espero que tenha tido um bom Natal. E vamos falar dos craques, né? Boa tarde, Vanderlei. Boa noite, boa tarde, bom dia. Como diz o Marcelo Fernandes, que faz a participação direto aqui no programa, né? Meu amigo lá de Luxemburgo. Um abraço para ele e para toda a nação santista. Né, o Natal foi bom, né? A gente pôde, de certa forma, comemorar, né? Comemorar, assim, aqueles que conseguiram chegar até lá, né? E, infelizmente, nem todos, né? O caso do meu pai veio falecer por conta da Covid, foi o primeiro Natal sem ele, o primeiro Natal de um grande santista, e a gente fez bastante referência sobre ele esse ano, mas sempre uma saudade boa, boas lembranças, revemos algumas fotos que estão na casa, e o Santos Futebol Clube, é claro que entrou na pauta, né? A gente tem uma vida assim, ele que é o cara que me ensinou a gostar do Santos, é o cara que me ensinou a gostar de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, e justamente poucos dias depois do Natal, veio essa triste notícia do nosso querido Dorval Rodrigues, esse gaúcho, bom de bola pra caramba, nascido no dia 26 de fevereiro de 1935, pisciniano, nasceu na mesma data que Cazu, que Ademir Quintino, que meu irmão. Olha só. Isso, ele é da mesma, dia 26 de fevereiro. A gente até faz as brincadeiras, porque é um dia após o aniversário, né, do Pepe, né? Então, é uma coisa assim, o Dorval, assim, eu vou falar para você uma coisa que é meio chato falar, principalmente assim que o ídolo se vai, mas eu sempre senti que houve pouco reconhecimento da torcida do Santos com relação ao Dorval. Não só da torcida do Santos, né, não como um todo, né, muita gente conhece um pouco da história e sabe da importância do Dorval, só que ela acaba sendo minimizada pela presença do Pelé, porque assim, o Pelé eclipsa muito os outros jogadores que foram, se não foram ao nível dele, porque é impossível ser ao nível do melhor de todos os tempos, foram excelentes jogadores que jogaram ao lado do Pelé, e o Dorval foi um deles. O Pelé chegou novinho na Vila, e o Dorval já era o segundo, né, do ataque. Ele já estava lá, primeiro foi o Pepe, né, que começou das categorias de base do Santos, e o Dorval veio do Force Luz, agora, se não me recordo, em 56, e o Pelé chega naquela época, um pouquinho depois do Dorval. Inclusive, fazem jogos do Amador, né, juntos. Então, o Dorval, ele teve, assim, uma importância, mas alguns dirigentes, não sei se você ficou sabendo uma vez, o Dorval chegou a ser barrado na Vila Belmiro. Imagina você, um Dorval não poder assistir um jogo do Santos, isso chateou muito ele, e quando chegou ao ouvido da imprensa, chegou ao ouvido de quem gosta, fez certo um alarde, mas assim, são coisas que passaram, mas isso chateava ele de alguma forma, né? Sim, eu lembro, claro. eu lembro até uma vez. Quem era? Que época foi isso? Quando foi isso? Se eu não me engano, aconteceu 2 vezes pelas versões que me falavam. Uma delas, inclusive, aconteceu na época já da gestão Laor, mas não foi pelo Laor, porque quando o Laor ficou sabendo, ele falou, não, pô, ele mesmo foi lá e interviu, ele falou, esse é o Dorval, vamos colocar ele para dentro e tal. Inclusive o Dorval tem um camarote lá, tem um camarote Dorval. Certo. E essa matéria até foi publicada, se eu não me engano, no Que Fim Levou. O Milton Neves bate, obviamente, nisso, porque, lógico, poxa vida, se você está de fora um Dorval. E mais recentemente, não sei se você lembra dos camarotes da Brahma, que... Sim.
Não foram nos camarotes, eles foram fazer uma reforma, né, no vestiário da Vila Belmiro. E a Brahma arrumou, né, e lançaram lá os armários, teriam o nome dos ex-jogadores. E aí ia ser em votação, né? Quais jogadores da história deveriam ser lembrados e tal. E estava sendo votado no Facebook do Santos, e por uma dessas coisas que a gente costuma falar aqui, a memória ela tem que ser... Eu sei que ela não rende engajamento igual uma brincadeira, um texto legal, uma gozação, mas ela precisa, é necessário que a torcida do Santos acompanhe a história, até coisa de ser chato, não é nem questão de ser historiador ou pesquisador, é questão realmente da identidade do torcedor santista, a identidade do Santos, entendeu? E o Dorval acabou sendo preterido pela torcida e acabou ficando de fora dessa escolha, entendeu? Pois é. Mas aí, me desculpa de interromper, acho que aí quem falha muito nisso é o Santos. Sim, aí que aconteceu, aí depois eu entrei em off, né, e falei assim, ó, do time do maior de todos os tempos, né, Gilmar, Lima, Dalmauro, Calvez, Dorval, Miguel Coutinho, Pelé e Pepe, a torcida não reconheceu que o Dorval deve entrar, porque colocou outros jogadores, né, no lugar, né, porque o Santos realmente, ele é um celeiro de craques maravilhoso, sim, claro. A gente tem várias gerações, então o torcedor, ele pode falar assim, fulano foi melhor que ciclano e tal, jogou em uma outra época, deu mais títulos, jogou sozinho. Só que o Dorval, ele não poderia nem ter sido citado, porque ele já deve entrar direto. Lógico, sem dúvida. Mas aí, no final, arrumou e o Dorval entrou no vestiário. O Dorval entrou no vestiário, mesmo sem ter alcançado a votação necessária. Mas eu acho que faltou um pouco disso aí. Né? Não, eu acho que isso aí é a questão da metodologia que foi feito isso aí. Se você pega uma votação por internet, por Facebook, essas coisas, quem viu o Dorval jogar não acessa isso, cara. Então você tem que chegar nesse torcedor de uma outra forma. Você tem que obter esse voto desse torcedor que viu o cara jogar e comparar com esses demais aqui. Seu pai viu. Você não viu, mas o seu pai viu ele jogar. Sim, então, sim. Você vai falar, obviamente, que você vai colocar o Dorval, porque o Dorval foi super campeão pelo Santos. Foi até o título da manchete, a manchete que eu dei ontem, no falecimento dele. Morre Dorval, super campeão pelo Santos. Agora, o menino que é novo, ele não vai conhecer. Mas aí que eu falo, a comparação, né? Você vai ter um tanto de menino que hoje acessa e volta pelo Facebook, alguma coisa tal, com os vovôs, com seu pai, com seu tio que assistiram. Né? Então, a metodologia foi falha, no meu ponto de vista, isso aí. Se você quer englobar todos os grandes nomes, né? Mas se você parar para pensar assim, ó, eu, por exemplo, meu primeiro grande ídolo do futebol foi o Almir. Sim. O Almir era o ponta-direita, jogava a camisa 7, jogava na posição do Dorval. Sim. Outro cara que eu vi arrebentando aí foi o Robinho, com a camisa 7. Não era bem um ponta-direita, mas era digamos assim, imitava um ponta, né? Sim. E a gente sabe da história que a gente teve Manuel Maria. Newton Batata. Pois é. Anterior ao Dorval, o Cláudio Pinho, que é o maior artilheiro da história do Corinthians, né? Só que o Dorval, ele tá ele tá eternamente horse concurso. Pronto, ele é um horse concurso. Não adianta. Não precisa citar. Porque, assim, por máximo que fala assim, mas o cara jogou com o Pelé. Pô, mas jogar com o Pelé era difícil pra caramba, pô, jogar com o Pelé, pô. Que eu digo o Juari, né? Que no jogo da despedida lá contra o Cosmos lá, tomou esporro do Pelé. Claro, jogar com o Pelé. Inclusive, esporro do Pelé, a gente vai chegar lá. Mas... Essa história é muito boa. Inclusive, assim, o Dorval tem muitas histórias sobre ele. Eu tive a oportunidade de conviver bastante vezes com o Dorval. Agora, depois dele já veterano, né? Porque era um dos meus sonhos, quando eu comecei a mexer com história, era conhecer esse time mágico. Eu acho que, assim, eu quero conhecer todos que podem, todos são possíveis. Eu acho que eu já falei isso para você, já. Exceto o Mauro Ramos e o Calvé, que já haviam falecido, eu tive a oportunidade de conhecer todos eles, né?
e, de certa forma, até conviver um pouco. E o Dorval tive vários contatos com eles em vários lugares. E, assim, ele é sempre uma pessoa muito quieta, contrastando com aquela história de ser o sujeito alegre, que era boêmio, que participava das festas. Mas, assim, eu até falava assim, o Dorval tudo para ele tá bom, né? E nunca estava, ele estava com problema de saúde já, então era difícil ele falar disso, né? Aliás, todos esses caras. Hã? Não, todos esses. Não, vamos dar uma pincelada, vamos falar, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando aqui, não vai dar tempo. Rapaz, se falar do Dorval, acho que ainda, né? Então, assim, falar dos números, você já falou do início da chegada dele no São Paulo, no Santos aí, né? Na chegada dele no Santos, que veio do Rio Grande do Sul e tal. E ele foi um cara fundamental, né? Porque jogando com Coutinho, com Pelé e Pepe, ele metia gol pra caramba. Era um garçom, mas fazia muitos gols, né? Eu tive a oportunidade de se tem um cara que tem a oportunidade de poder ver vídeo antigo, sou eu, né? E o que eu via no Dorval é que, ao contrário dos outros pontas direitas que só centrava, né? Com exceto o ponta, o Pepe gostava de fazer muito gol de falta e de pênalti, né? Então, mas além do chute forte que ele tinha nas faltas, então, mas o Dorval, ele tinha um lance assim, ele não centrava, ele não só colocava dentro da grande área, ele não só servia, ele também chutava muito forte e cruzado, era um chute assim, às vezes indefensável. Você vê ele entrando na direita, ele vinha com força e chutava, surpreendia o goleiro, porque esperava sempre que a jogada ia terminar com Pelé, ou com Coutinho, que tinha ali pelo meio, e era o Dorval que surpreendia. É tanto que muitos gols dele, inclusive os gols que tem disponível dele, você pode ver na internet aí. Eu tenho no meu canal alguns lances, depois ainda fiquei de separar mais algumas coisas. Gols contra a Juventus de Turim, em 1961, contra o Omar Sivori, bola de ouro, né? Todo pomposo lá. O Santos chegou lá e derrotou a Juventus 2-0. O Pelé meteu uma do meio da rua e o Dorval um chute cruzado. Depois contra a Roma no 5-0. O Dorval também fez um lance simultâneo. Depois o Santos ainda ganha internacional e ganha o troféu Itália de 61. E esse ano de 61, o Léo de Vezas, né, o presidente da Sofis, achou uma eleição em que o Dorval foi eleito o maior ponta-direita do mundo. Então, para você ver, olha como. O Pelé não está no time, no melhor do mundo, mas o Dorval tá. O Dorval e o Zito. O Zito também fantástico jogador, que pouca gente fala, sabe da importância da raça, mas ninguém sabe da técnica que ele tinha, uma técnica monstruosa. E o Dorval é eleito o melhor ponta-direita do mundo em 1961. Né? Coisa, hein, cara? E nesse ano ele faz 29 gols, mesmo tendo Pelé, Coutinho, Pepe. Um ponta-direita me faz 29 gols. E se você pegar a média de gols dele, nunca foge um pouco disso. 25, 26. Então era um cara assíduo, era um cara que, desde 59, ele veio metendo gol, ele não só fazia figuração naquele ataque, não, e já era um ataque recheado de cobra, mas ali ele também, ele era uma cobra. O Wesley, e assim, ele tinha um gênio meio forte, né? Não levava desaforo para casa não, né? Não. O Zito era um dos que falava, porque assim, todo mundo respeitava o Zito. O Zito era uma espécie de capitão, ele era o gerente, né? Ele costumava falar que era o gerentão da equipe, era o capitão do time. Aí o Pelé primeiro baixar a cabeça, ninguém discutia. Só que o Dorval teimava em brigar com o Zito, rapaz. Imagina o cara desafiar o Zito. E numa dessas aí, o Dorval arrumou briga com o Pelé. O Santos tinha jogado contra o Milan, a final do Mundial Interclubes lá na Itália, perdido de 4-2. Terminou contra a Portuguesa no Pacaembu, 3-2. O Santos perdeu. O Pelé falou para ele, por causa da sua burrice, a gente perdeu 2 pontos no campeonato. Aí o Pelé já ia reclamar de novo. Antes de reclamar de novo, o Dorval já foi para cima dele e já foram dar um sopapo pro Pelé. Então, já veio dar umas porradas. Isso, cara. Não pode não. Mas também o Pelé estava nervoso, porque o Pelé, além do Santos ter perdido a final do primeiro jogo da final do Mundial Interclubes contra o Milan,
Tinha também que o Pelé queria muito participar do jogo centenário da FIFA, né? Eu não sei se você já viu, já foi em Wembley, o Djalma Santos participou. Só que o Santos não liberou o Pelé, o Botafogo não liberou o Garrincha. Por motivos óbvios, né? Os times estavam em finais de campeonato e tal. Pois é, mas o Pelé queria jogar em Wembley, que para ele é o templo sagrado do futebol, e ele nunca teve essa oportunidade. Ele anotou o último gol da história de Wembley, mas foi um gol simbólico contra o Gordon Banks. Uhum. Então, mas ele nunca pôde atuar lá. Quando a seleção foi atuar lá, inclusive, eu postei, tem fotos aí na internet, do Dorval, inclusive essa foto bonita da CBF, que o Dorval tá com a camisa da seleção brasileira, é em Wembley, um empate em 1-1 com o gol do Pepe. Legal. O Pepe marca para a seleção brasileira, e o Dorval joga, tem algumas fotos dele, a Sofis mesmo, a gente postou em homenagem a ele, uma foto dele jogando contra a Inglaterra. Então, o Pelé estava nervoso para jogar esse jogo, não foi liberado, mas enfim, o Dorval ele tinha um gêniozinho meio forte, ele era meio teimoso, entendeu? E por isso ele arrumava algumas briguinhas, mas depois ele saiu em 64, foi para o Racing, e em 65 estava de volta para ganhar o pentacampeonato do Brasileiro, e seguir campeão com o Santos, ficou mais um tempo, né? Nesse campeonato, foi no penúltimo, foi no título contra o Botafogo, né? Que além dele ser um cara que centrava, né? Batia, fazia gol, dava assistência, tal, mas o técnico Lula aprontou uma com ele lá, ele se deu muito bem, né? Tirou ele das características dele nessa final com o Botafogo, né? Então, teve o primeiro jogo aqui no Pacaembu, o Santos ganhou, o Santos e o Botafogo era um pega-pra-capá enorme, foi 4-3, né? Aí o segundo jogo foi no Maracanã, 3-1 pro Botafogo. Só que é o seguinte, apesar do Garrincha, quem realmente era o motorzinho do Botafogo era o Zagallo. Porque o Zagallo subia, atacava e voltava, entendeu? E aí o que acontece? O Lula falou assim, eu vou mudar esse time. Eu vou botar o Dorval na ponta direita, eu vou botar o Dorval para defender e segurar o Zagallo. A única preocupação do Dorval vai ser marcar o Zagallo. Caramba. E aí o que aconteceu? Ele segurou o Zagallo, ainda foi lá para frente, marcou um gol, o Santos enfiou 5-0 no Botafogo. Show de bola, uma das maiores apresentações do Pelé e do Coutinho, nó tático. Ninguém esperava o Dorval assim. E o Dorval fez. Essa é para muitos a maior partida do Dorval. Você vê. Aparece muitos gols do Pelé e do Coutinho nesse jogo aí, mas quem estava realmente arrebentando era o Dorval, dando esse nó tático aí com o Lula aí, que era um baita treinador que teve essa percepção de falar, eu vou mexer nesse time agora. Hein, cara? Wesley, o Dorval, ele tem fama de ser um cara muito festeiro, né? Ele gostava quando o Santos viajava muito e não sei o quê. E ele caía na noite, né? Diz que era o pé de valsa do negócio lá. Tem alguma curiosidade dessa aí, do Dorval? Olha, curiosidade não, porque todo mundo já conhece a história na França, né? Não, mas conta aí, pô. Não, mas assim, isso é normal. Para quem gente que acha que está difamando o Dorval, não, ele mesmo levava na brincadeira, né? E na França ele não conhecia como é que era o esquema lá e acabou dançando com travesti, né? E curtiu a farra e tudo. Aí depois os amigos dele chegaram, poxa, meu, você não sabia? Você estava dançando com travesti. Aí ele falou, é mesmo? Ah, mas tudo bem, eu falei para ele que eu era o Pelé, então... Ou seja, a fama fica pro Pelé por lá, não tem problema, né? Então, e ele levava isso tudo na gozação. O Dorval era uma figura sensacional que vai deixar saudades, vai deixar enormes saudades para todos. Infelizmente, no lançamento do livro, ele não estava, né? Não, ele já estava doente. Tava o Pepe, ele já estava doente, infelizmente, eu não tive o prazer ele já estava doente já. Pessoalmente. Já há um tempo já ele vem com problema, eu não sei realmente, não sei, foi noticiado muito, apenas li que foi um câncer, né? Eu nunca quis ser invasivo, mas eu sabia que ele tinha uma forte dor abdominal, um problema no estômago muito forte, né? E isso já há alguns anos já vinha nos preocupando, né? Antes dele entrar para os ídolos eternos.
A gente já tinha uma certa preocupação com ele, com relação a isso aí. A gente, há alguns anos, em 2014, foi em fevereiro de 2014, a gente lançou o Dia D, o Dia Dorval, para que a torcida do Santos, né, colaborasse com ele. Aí passou o número da conta dele, ele recebeu lá um dinheiro, lá, acho que foi algo em torno de R$ 2.000, que ajudou ele um pouco. Aí logo em seguida veio a ajuda, acho que o Carlinhos da padaria arrumou uma casa para ele, arrumou uma comida, e o Santos também depois, em abril, lançou esse Ídolos Eternos, aí pôde amparar o Dorval com R$ 5.000 mensais, a princípio, né? E a vida dele deu uma melhorada. Eu acho que, assim, a gente está lamentando hoje o falecimento dele aos 86 anos, só que a gente não sabe, né, talvez se ele não tivesse essa ajuda do clube mesmo, lá em 2014, ele já não teria resistido, a gente nunca sabe, né? Então, agora, teve uma sobrevida. Ele teve poucas chances na seleção brasileira, né? Pois é. Ó, você pega uma época em que o Julinho Botelho, Garrincha, Jair da Costa. Inclusive, eu falo assim, pô, mas será que ele jogaria a Copa de 62? Pô, você vê assim, em 61 sendo eleito o maior ponta-direita do mundo, havia uma chance de entrar pelo menos no grupo de 62, né? Porque, afinal de contas, o Santos era a base da seleção brasileira. Acabou que, infelizmente, contundiu na véspera Pepe, Coutinho e no segundo jogo Pelé. Mas o 9 era o Coutinho, o 10 era o Pelé e o 11 era o Pepe. E o Mengalvio foi também, né? Mas banco do Didi. Obviamente, assim, incontestável. Mas o Santos era a base. Só o Dorval, que nunca teve muita oportunidade, ele fez... Acho que foram 13 jogos e um gol. Eu tô vendo aqui no almanac. Rapaz, esse almanac aqui é bom, hein? Aliás, eu ia até te perguntar. Além do Dorval, que tem uma página dedicada para ele aí, eu queria que você aproximasse um pouquinho mais do celular aí para a gente mostrar. Pode aproximar mais aí, né? Tá aí o Dorval. Né? Esse é o almanac dos craques aqui, né? Que foi escrito aqui pela Sofis, né? Tem aqui na letra D, aqui você vai achar o Dorval sentadinho aí, né? Sentadinho. Tem aí mais de 1.700 nomes que passaram. Queria que você falasse rapidamente sobre esse almanac. Aqui, ó. E tem mais outras fotos do Dorval. Olha o Dorval aqui, ó. Abraçado no gol. Esse jogo aqui, se eu não me engano, foi contra o Stuttgart, da Alemanha. Foi 3-1. E o Dorval marca um gol também. Inclusive, tem uma foto dele correndo para dentro do gol. Quando ele bate no gol, ele vai buscar a bola no fundo da rede. E ele que vira o jogo para 2-1. Caramba. E no decorrer do livro, você vai ver outras fotos do Dorval aqui. Afinal de contas, como eu já disse, o Dorval eternamente será lembrado. É uma lenda, né? Ele é eterno. A gente costuma falar que enquanto a Sofis existir, esses caras não vão... A história dos caras não vão morrer, né? É isso aí. A gente vai tentar diariamente manter isso aí vivo nas lembranças de todo mundo. Conte com o canal Aqui Se Fala de Santos para divulgar todas essas ações, para a gente falar sempre aí. Eu sempre chupinho seus vídeos ali. Ontem mesmo na homenagem eu peguei lá, né? Coloquei, avisei que é o vídeo aqui da Sofis falando sobre o Dorval. O trabalho que você faz é fantástico, o trabalho do Marcelo, do professor. Esse trabalho do Almanac aqui é uma coisa fora de série. Que os nossos ídolos sejam homenageados mais em vida, né? Mais em vida. Sim. Porque depois a homenagem vem também, mas que eles recebam, né, essa homenagem agora. Então foi muito gratificante ver no dia do lançamento lá no Memorial das Conquistas, seu Pepe, Mengalvio, o Juari, o Índio, tantos outros jogadores que estavam lá, né, recebendo livro, autografando, e Clodoaldo, pô. Então esses caras, cara, tem que ser homenageado agora, né? E eles têm que sentir esse prazer de ser homenageado agora, no meu ponto de vista. Porque depois as homenagens virão. Mas é agora que você tem que homenagear o cara. E o Santos, acho que é um poucos dos clubes que tem assim, esse privilégio de ter muitos ídolos ali que ficam em volta da Vila Belmiro ali ainda, né? Meio que abençoando ali aquele local sagrado. Mas parabéns pelo trabalho, viu, Wesley? Obrigado. E às vezes o torcedor acaba se acostumando com isso, mas nunca, eu peço para quem tenha contato,
ou se tiver alguma oportunidade, se tiver algo com esses caras, não perca, porque o Mengão falou isso uma vez, ele aproveita que a gente está indo embora, a gente já está indo. E o Dorval, tá vendo? A gente sempre teve o Dorval nos eventos aí com a gente, né? Aquele jeitinho tímido dele, já não vai ter mais, como já não tem mais o Coutinho. Pois é. Entendeu? Aos poucos eles estão se despedindo. O Zito. O maior time de todos os tempos, né? Maior time de todos. Pelé, esses dias passando por problemas de saúde e tal. Sim. Pelé, a gente está com. A gente está vivendo uma expectativa muito grande aí com relação a esse tratamento dele. Então, cada notícia dele no Instagram, uma postagem de uma foto dele que ele está bem, é uma comemoração, né? Eu particularmente, a Sofia, a gente gosta muito do Pelé. Não é contrário a todos os ex-jogadores do Santos. Eu já falei, quem joga no Santos, a gente tem um carinho especial. Os ídolos, então, eles fazem parte da história. É verdade. Então, a gente tem como Santos mesmo. É verdade. Meu queridão, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo aqui. A gente falar um pouquinho, uma pitadinha só de Dorval, né, que merece muito mais homenagem, mas aí agora fica a cargo da Sofis, que vai render todas as demais homenagens ainda agora. Já fez muito em vida e vai fazer muito mais agora. Parabéns pelo trabalho de vocês e que Deus receba o nosso Dorval. Obrigado pelo espaço, Vanderlei. Eu não podia fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui com a assinatura do homem. Ó, aqui, ó. Olha não aí. Só do homem, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe na mesma camisa. Que beleza, hein? Que relíquia, hein? Rapaz, isso aí vale ouro, hein, meu amigo? Isso aqui vai ficar guardado a 7 chaves, isso aqui é eterno. Pode pôr no é uma lembrança eterna do maior time de todos os tempos. É verdade. Abraço, Wesley Miranda, da Sofis. Um abraço, Vanderlei. Um abraço a todos. Do Santos Futebol Clube, porque aqui se fala de Santos. Tchau, tchau. 193 gols com a camisa do Santos Futebol Clube. Você acha que é o 6º ou 5º maior goleador da história?